Prova do IME, Instituto Militar de Engenharia, de 2016 para 2017. O pessoal que vai fazer prova para o Colégio Naval, EPICAR, Colégio Militar Ensino Médio, deve resolver aqui dessa prova. Resolver, que eu quero dizer, é tentar resolver e olhar a solução, né? Deve resolver as questões 1, 2, 5, 8, 9, 13 e 15. Vamos anotar isso aqui. Questões 1, 2, 5, 8, 9, 13 e 15. Porque são questões que envolvem matemática básica, né? Que cai no concurso de vocês. É claro que o pessoal que vai fazer os concursos do final do ensino médio, como Escola Naval, SPSEX, AFA, EFON, deve ver a prova toda, né? Bom, essa aqui é a prova objetiva, ou seja, a primeira fase, é a parte de múltipla escolha. Aqui na descrição do vídeo, como sempre, você encontra o link para o conteúdo completo dessa prova e também para as outras provas do IME que nós temos resolvidas aqui no canal. Aqui no canal nós temos sempre as provas completas resolvidas. Então aqui tem uma questãozinha que envolve raiz quadrada dos anos de 2016, 2015, né? Ele quer saber quem é o maior e quem é o menor aqui. Olha só, nós temos aqui nessas expressões todas aqui, 3 anos diferentes. Nós temos o ano de 2015, 2016 e 2017. São números, né? Não importa se são anos. Ele quer saber quem é maior e quem é menor aqui. Bom, além desses 3 valores, nós temos também 3 tipos de expressões. Nós temos aqui a diferença das raízes quadradas dos 2 menores. Então seria isso aqui. Raiz de 2016 menos raiz de 2015. Nós temos aqui diferença das raízes quadradas dos 2 maiores, 2016 e 2017. Então a gente tem aqui raiz de 2017 menos a raiz de 2016. E temos aqui o inverso do dobro da raiz quadrada do número médio, né? Quer dizer, no caso aqui temos 2 raiz de 2016 elevado a menos 1. Temos esses números todos aí, que é claro que você não tem como fazer essas contas aqui, né? Até dá para fazer, mas vai demorar muito tempo para você extrair essa raiz quadrada e tudo mais. Agora, essas questões que envolvem anos, normalmente, vamos dizer assim, 99,9% das vezes, elas usam relações que valem para qualquer número. Eles normalmente colocam lá o ano em que nós estamos, mas aquela relação que ele coloca, na verdade, vale para qualquer número, né? Por exemplo, essa questão aqui, você poderia resolver chamando esse número aqui de A, chamando esse número aqui de A mais 1, e chamando esse número aqui de A menos 1. Você resolveria uma expressão totalmente literal. Aliás, é até melhor, né, você ficar escrevendo A mais 1, A menos 1, porque é mais difícil você errar. Aqui, se você ficar colocando raiz de 2017, 2016, 2015, é capaz de você acabar errando, trocando um número desse e errando a questão. Agora, olha só, deixa eu mostrar aqui uma pilantragem para você fazer em caso de emergência nessa questão, tá? Como isso aqui normalmente vale para qualquer número, poderá valer para esses números aqui, ó. Para o número 4, ao invés de 2016, o número 3, ao invés de 2015, e o número 5, ao invés de 2017. Quer dizer, normalmente isso aqui funciona. Em caso de desespero, vale a pena você fazer isso. O que é o caso de desespero? Vai acabar o tempo da prova, você não conseguiu resolver, tem que chutar alguma letra, então testa com esses valores aqui.
Então, como supostamente essas relações aqui valem para quaisquer números consecutivos, aqui no caso, vamos colocar 5 no lugar de 2017, 4 no lugar de 2016 e 3 no lugar de 2015. Então, essa expressão aqui seria o número do meio menos o número menor com a raiz, né? Então, isso aqui ficaria raiz de 4 menos a raiz de 3. Isso aqui daria 2 menos raiz de 3 é 1,73 aproximadamente, então essa expressão daria aproximadamente 0,27. Essa outra expressão aqui corresponderia a raiz de 5 menos raiz de 4. Raiz de 5 é 2,23, raiz de 4 é 2, então isso aqui daria aproximadamente 0,23. E aqui você colocaria 2 raiz de 4 a menos 1, quer dizer, isso aqui é 2 vezes 2, 4 elevado a menos 1, você ficaria com 0,25. Então, desses três números, quem é o maior e quem é o menor? Olha aqui, o maior é a diferença das raízes quadradas dos dois números menores. Esse é o maior. No caso aqui seria raiz de 2016 menos a raiz de 2015. Esse é o maior. Em segundo lugar, viria essa expressão aqui. Então, com esses números aqui, ficaria 2 raiz de 2016 a menos 1. E o menor de todos é a diferença das raízes quadradas dos dois números maiores. No caso aqui, seria raiz de 2017 menos raiz de 2016. Então, essa aqui seria a ordem correta. Esse é o maior, esse é o médio e esse é o menor. Olha aqui, esse é o maior, esse é o médio e esse é o menor. Você acertaria a letrinha correta ali na pilantragem, né? Tá, mas vamos aprender a fazer isso aqui direito, né? Vamos resolver a questão corretamente. Eu já sei que a resposta é essa. Como é que a gente vai resolver isso? Ao invés de trabalhar com 2015, 2016 e 2017, eu vou trabalhar com A-1, A e A mais 1. Então, eu tenho que comparar essas três expressões aqui. A primeira expressão, a gente vai escrever desse jeito aqui. Seria raiz de A menos a raiz de A menos 1. Essa expressão aqui seria raiz de A mais 1 menos a raiz de A. E essa expressão seria 2 raiz de A elevado a menos 1. Então, eu vou comparar essas três expressões aqui. Então, eu vou comparar essa com essa, vou comparar essa com essa e essa com essa aqui. Então, olha só, a gente tem que descobrir se a diferença das raízes dos dois maiores é maior ou é menor do que a diferença das raízes dos dois menores. Claro, no nosso problema aqui seria 2017, 2016, 2016 e 2015. Aqui eu coloquei esse sinal que é uma desigualdade desconhecida, tá? Eu não sei se isso aqui é maior ou se é menor. Eu vou justamente descobrir ali adiante. Agora, eu tenho que fazer operações que mantenham a desigualdade. Por exemplo, eu posso passar esse raiz de A para o segundo membro e passar isso aqui para o primeiro membro? Isso aqui pode ser feito? Pode. Se isso aqui for maior, quando você faz essa operação de passar uma expressão para o outro membro, você mantém a desigualdade, né? Então vamos só fazer operações que mantenham a desigualdade. Elevar ao quadrado é uma operação que mantém a desigualdade se os números forem positivos, né? Você sabe que se você tiver um número negativo numa desigualdade e elevar ao quadrado, aí você não vai manter a desigualdade. Por exemplo, menos 7 é menor do que menos 5, mas se você elevar ao quadrado, isso não vai mais valer, né? Elevando ao quadrado vai ficar 49 é menor do que 25? Não. Então, elevar ao quadrado, você não vai manter a desigualdade quando você tem números negativos. Mas se você tiver números positivos, você pode elevar ao quadrado aqui sem problemas, né? Então, elevando todo mundo ao quadrado, o quadrado desse primeiro membro vai ficar quadrado do primeiro, A mais 1, quadrado do segundo, A menos 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2 vezes raiz de A mais 1, vezes a raiz de A menos 1.
Isso aqui eu estou comparando com o quadrado disso aqui, que é 4A. Bom, esse 1 vai cortar com esse menos 1, esse 2A vai passar para cá. Vai ficar isso aqui. 2 raiz de A mais 1 vezes raiz de A menos 1. Eu estou comparando com 2A, que ficou aqui. E essa desigualdade é a mesma daqui, daqui e daqui, porque eu só estou fazendo operações que preservam a desigualdade. Por exemplo, eu posso simplificar todo mundo por 2, que isso preserva a desigualdade. E eu posso elevar todo mundo ao quadrado aí, porque isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Elevando todo mundo ao quadrado, você vai ficar com A mais 1 vezes A menos 1, que é A2 menos 1. Eu estou comparando com o quadrado disso aqui, que é A2. E aí, A2 menos 1 é menor do que A2. Pronto, eu descobri quem é essa desigualdade misteriosa. Então, isso aqui é menor do que isso aqui. Portanto, isso é menor do que isso é menor do que isso é menor do que isso, e isso é menor do que isso. Então, eu cheguei à conclusão que é isso aqui que está valendo. Quer dizer, aqui você teria 2017, 2016 e aqui 2015, né? Então a diferença das raízes dos dois menores números é maior do que a diferença das raízes dos dois maiores números. Intuitivamente, fica claro por que isso aqui acontece. A função raiz quadrada, ela tem um gráfico que é achatado. Como assim achatado? É porque conforme o x vai aumentando, diminui a diferença entre os y. Se você pegar aqui um número e esse mesmo número mais 1, quer dizer, você pega uma distância aqui de uma unidade, você vai ter um determinado delta y aqui. Agora, se você pegar mais adiante, você pega um número e pega um número à frente, você vai ter um delta y menor do que esse aqui. Quanto mais você vai andando, você aumenta o x, mantendo valores iguais de ΔX, você vai ter valores cada vez menores para ΔY. Isso aqui é o contrário do que acontece com a função que faz isso aqui, ó. Uma função exponencial, por exemplo, quando você vai aumentando o x, a diferença entre os y aumenta cada vez mais, né? Então tá certo, lá no 2016, 2017, a diferença foi menor do que em 2016 e 2015. Então eu já descobri aqui qual é a primeira relação. Sendo assim, isso aqui, raiz 2016 menos a raiz de 2015, essa diferença é maior do que a diferença de 2016 para 2017. Raiz 2017 menos raiz de 2016. Bom, só com isso aqui você já consegue eliminar algumas dessas opções, né? Mas eu não vou eliminar agora não, deixa eu fazer completo. Como é que ficaria essa expressão 2 raiz de 2016 em comparação com esses? Vamos ver. Eu quero então comparar 1 sobre 2 raiz de A com a diferença das raízes dos dois maiores números, né? Bom, e aqui vamos fazer a seguinte jogada. Aqui eu tenho um denominador, né? E aqui está no numerador. Olha só, eu vou mexer nessa expressão aqui como se eu estivesse fazendo uma racionalização de denominadores de trás para frente, tá? Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar isso aqui, numerador e denominador, por isso aqui, o conjugado dessa expressão. Então, eu vou multiplicar por raiz de A mais 1, mais raiz de A. Eu vou fazer isso no numerador e no denominador. Porque aí, fazendo isso, esse numerador aqui vai ficar uma diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado do primeiro é A mais 1. Quadrado do segundo é A. Então, a diferença de quadrados vai dar 1. Então, ficou 1 essa diferença de quadrados. E aqui a gente ficou somente com um denominador. Para que eu fiz isso?
Porque a expressão que eu estou querendo comparar, ela está num denominador, né? E essa aqui estava no numerador. Então é mais fácil fazer desse jeito. Agora eu vou comparar isso com isso. Olha, eu tenho aqui duas frações com numerador 1 e denominadores diferentes. Então, para saber quem é maior, isso ou isso, eu vou ter que comparar esses dois denominadores. Só que eu tenho que prestar atenção num pequeno detalhe. É que essa desigualdade aqui é o contrário dessa, né? Porque quanto maior é o denominador, menor é a fração. Então, prestar atenção aqui que essa desigualdade é o contrário dessa. Certo? A gente pode passar esse raiz de A para cá, vai ficar assim. Raiz de A, eu estou comparando com raiz de A mais 1. Quem é maior? Esse aqui é maior. Raiz de A mais 1 é maior do que a raiz de A, porque esse número é maior que esse. Então, esse número é maior do que esse. Então, aqui é desse jeito. Esse número é maior do que esse. Sendo assim, esse número é maior do que esse. Quer dizer, a desigualdade aqui é o contrário. É a desigualdade inversa, né? Portanto, a gente tem aqui que 2 vezes raiz de 2016 elevado a menos 1, isso aqui é maior do que, isso corresponderia o quê? Raiz de 2017 menos a raiz de 2016. E agora tem que fazer com raiz de 2015, né? Como é que ficaria? Eu vou comparar agora 1 sobre 2 raiz de A. Eu vou comparar com, como é que ficaria isso aqui? Raiz de A menos a raiz de A menos 1. Que seria o 2016 e o 2015. Vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar numerador e denominador aqui pelo conjugado dessa expressão, que vai ser raiz de A mais raiz de A menos 1 no numerador e no denominador. Raiz de A mais raiz de A menos 1. E aí você vai ficar aqui com a diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Vai ficar A menos A menos 1. Vai dar 1. E aqui no denominador vai ficar isso. Raiz de A mais a raiz de A menos 1. Bom, então, já que essas duas frações têm numerador 1, basta eu comparar os denominadores e prestar atenção que essa desigualdade aqui ela é o inverso dessa outra, né? Então eu tenho que comparar 2 raiz de A com isso aqui, raiz de A mais raiz de A menos 1. Passa esse raiz de A para lá, vai ficar raiz de A, eu estou comparando com raiz de A menos 1. Quem é maior e quem é menor? Essa é maior que essa, porque esse número A é maior do que esse número A menos 1. Então, isso aqui é maior. Isso é maior, aqui é a mesma coisa, maior. Portanto, aqui é o contrário, aqui é menor. Então, daqui a gente conclui que 2 raiz de 2016 a menos 1 é menor do que a diferença dessas raízes aqui de 2016 e 2015. Então, isso aqui que a gente concluiu. Então, essa é a relação entre essas três grandezas. Atenção, essa primeira que eu fiz aqui, ela acabou se mostrando desnecessária, né? Essa segunda e essa terceira já eram suficientes para resolver o problema. Porque aqui eu mostrei que isso aqui é o maior desses três valores. Esse aqui é o primeiro na ordem crescente. Esse aqui é o maior de todos. O segundo é esse aqui. E o terceiro é esse aqui. Porque esse aqui perde para esse, né? Quer dizer, esse perde para esse e esse perde para esse. Então, a ordem é essa. Esse é maior que esse, que por sua vez é maior do que esse. Isso aqui ficou desnecessário, né? Quer dizer, essa condição já está incluída nessa aqui de baixo. Bom, então, qual é a resposta correta? Olha aqui, ó. 2017 para 2016 é o menor de todos. Depois vem 2 raiz de 2016 a menos 1, que é o segundo maior.
E o maior de todos é o 2016-2015, tá aqui. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.